Olá, pessoal! Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Que maravilha, dia 22 de Elul, começando agora mais uma live incrível. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uma live que certamente será construída por todos nós juntos, nesse nosso propósito, essa nossa egrégora. No mês de Elul, mês de Virgem, preparação para o Ano Novo Cabalístico, para o Retiro Alma, que acontecerá dos dias 25 a 27 de outubro. É isso aí. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos, é muito bom estar aqui com vocês mais um dia. Hoje a gente vai falar sobre algo muito potente que os cabalistas ensinam pra gente em relação aos toques do shofar, ao que a gente pode transformar ao ouvir esses toques do shofar, né? Tem algumas áreas principais. Ontem a gente começou falando sobre Lashon Hara, que é má língua, né? E como a gente pode, ao ouvir os toques do shofar e fazer a nossa transformação pessoal, estar cientes da importância de se transformar em relação às coisas que a gente fala, né? Levar a nossa fala para um lugar muito mais potente, muito mais poderoso. E aí no dia de hoje a gente vai falar sobre um outro tema, que é o tema de idolatria. Olha aqui, amor, sou de Goiás. Se Deus quiser, vai dar muito certo para ir no evento. Que maravilha! Olha só, Retiro Alma dos dias 25 a 27 de outubro, uma experiência incrível, muito especial. A gente está preparando, né, amor, a programação com muito, muito carinho, para de fato ser um evento transformador. Sabe aquele evento que tem muitos eventos incríveis, mas tem eventos que a gente lembra para sempre, que marcam as nossas vidas, são realmente o divisor de águas. E esse é o grande propósito, né, amor, do Retiro Alma, que seja sempre um divisor de águas nas nossas vidas. Edição Certeza Absoluta esse ano, que significa fé inabalável, um conceito incrível na Kabbalah. E a gente estava até falando, né, amor? Fé inabalável, pessoal, certeza absoluta é algo que a gente que está ligado com tudo na vida. Está ligado com os nossos relacionamentos, sejam eles um relacionamento amoroso, seja ele um relacionamento profissional, seja ele um relacionamento de amizade, com os nossos familiares. Tem tudo a ver com relacionamento, tem a ver com a nossa... de fé pra tudo. Exatamente, a fé está em tudo. Tem a ver com a nossa vida profissional, tem a ver com todos os temas das nossas vidas. Então, se você está sentindo que é preciso uma transformação, ou uma elevação de consciência, uma mudança de perspectiva em qualquer área da sua vida, certamente o Retiro Alma, edição Certeza Absoluta dos dias 25 a 27 de outubro é para você. Com certeza. Tem o link na bio da Yael. Exato. Você pode clicar lá, você vai ter todas as informações, pode entrar em contato com a equipe, enfim, que vai te receber certamente de braços abertos, com muito carinho. Com certeza. Então, não percam essa oportunidade, pessoal. Uma vez por ano, hein? Não é isso, exato, amor? Com certeza. Uma coisa que eu queria falar com vocês, né, sobre fé. Muitas vezes a gente fala, tá, mas eu tenho fé, né? Eu até que tenho fé. Eu tenho fé, tudo vai ficar bem. Mas existem níveis e níveis de fé. Não sei o quanto vocês, na vida de vocês, né, tem momentos de preocupação, raiva, momentos de desânimo. Então, quando a gente começa a ir mais profundamente no impacto da fé, e isso também tem tudo a ver com idolatria, a gente vai juntar essas duas coisas, né, na live de hoje. Quando você vai um pouco mais profundamente sobre esse tema, né, emuná, bitachon, que são dois conceitos na Kabbalah, fé, emuná, bitachon é confiança, né, você entregar a sua confiança máxima no Criador. Quando a gente vai para esse nível mais profundo, muitas pessoas estremecem. Então, se você tem raiva, se você tem medo, se você não muda de emprego, mesmo não estando feliz no que você faz, se você tem medo de mudar, fazer uma transição de carreira,
se você vive com, sabe, com raiva, as situações acabam pegando você de surpresa e você estremece, te falta fé. Então a fé é esse elemento oculto que a gente não vê e que é tão fundamental da gente despertar dentro de nós, porque é onde você pode se sustentar independente do que está acontecendo fora de você. E como fazer isso? Como alcançar essa fé que ela é inabalável? Quer dizer que a gente não vai ter nenhum tipo de desafio? Quer dizer que você nunca mais vai ter problemas? Não. Mas e a postura? Pode ser que você tenha mais desafios. Pode ser que a gente tenha Quando mais. você fortalece a sua fé. É isso? Pode ser que tenha mais, pode ser que, independente da quantidade de desafios que a gente passe, a fé é esse elemento que quando você aprende a ativar ela, é isso que te sustenta, independente do que está acontecendo. Então, a gente vai trabalhar profundamente esse tema de fé, da nossa conexão com o Criador, para ter um ano realmente muito mais poderoso. Então, se você está pensando se vem, se não vem no Retiro Alma, se programa, vai lá no link da bio, fala com a gente está conversando com as pessoas que estão interessadas, quem está se inscrevendo também já sejam bem-vindos, mas a gente está agora nessa etapa conversando com vocês, estamos aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, a gente vai falar agora com vocês sobre ontem a gente falou sobre Lashon Hara, que os cabalistas falam má língua, né? Que os toques do shofar ajudam a gente a limpar, purificar e elevar a nossa possibilidade, a nossa capacidade de comunicação, para que a nossa comunicação seja muito mais elevada, conectada com a nossa alma. Hoje a gente quer então falar sobre esse conceito de idolatria, né? A relação disso com fé, enfim. O que é idolatria? Vocês já pararam para pensar? Porque a pergunta para vocês é assim, esse é um super tema dentro da Kabbalah e um super tema para o toque do shofar ajudar a gente a limpar idolatria. Mas o que é idolatria? Qual é a relevância da gente falar sobre isso nos dias de hoje, nos dias modernos? Né? Por que isso é um assunto tão importante na Kabbalah? Bom, a gente para muitas vezes para pensar. Muitas vezes a gente pensa que idolatria é você simplesmente pegar um ídolo, uma estátua, ou, né, sabe, hoje a gente usa muito essa expressão, né? Que existem ídolos, né? Os ídolos artistas, você é meu ídolo e etc. Ídolos. Será que idolatria é só você pegar uma estátua, ou você ter uma imagem, ou você colocar um astro, sei lá, um artista, né? Como, uau, uma pessoa incrível. O idolatrar externamente, ou seja, colocar alguém ou uma imagem, uma estátua, enfim, numa posição X é o efeito. Qual é a causa disso? E por que é tão destrutiva essa causa? Os cabalistas explicam para nós que idolatria é toda vez que uma pessoa coloca qualquer coisa acima do poder que Deus tem na vida dela. Vou repetir isso. Idolatria é toda vez que uma pessoa coloca alguma coisa, alguma pessoa, qualquer coisa, como se fosse mais poderoso do que o Criador na sua vida. Isso é idolatria. Qual é o problema de idolatria, então? Que toda vez que você dá poder a algo limitado, porque tudo que tem aqui nesse mundo, uma pessoa é limitada, uma estátua é limitado, uma imagem é limitado. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado para não colocar Deus sobre uma imagem, sobre algo limitado. Nós, como humanos, temos uma capacidade limitada. O Criador, que não tem forma, que não tem forma, não tem limitações, é dessa fonte que a gente quer se nutrir. E toda vez que a gente se nutre de coisas que são limitadas, a gente acaba recebendo uma energia limitada. A gente não consegue receber da fonte quando a gente já limita o nosso canal e a gente coloca certas situações. Imagina uma coisa não tá dando certo na tua vida. Você tá tendo um problema. E aí o que a gente faz quando a gente passa por algum problema? A gente acha que a nossa vida inteira vai ser um caos, porque este problema tá acontecendo. Então o que a gente faz quando a gente fica desesperados porque algo não tá saindo do jeito que a gente queria?
A gente está idolatrando aquela situação, a gente está idolatrando aquela pessoa. Porque fulano roubou meu emprego, porque Beltrano me demitiu, porque tal pessoa fez tal coisa comigo, porque não sei quem me sacaneou. E aí a gente começa a empoderar tanto essas coisas que o Criador fica em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano na nossa vida. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas são efeitos, elas são limitações. Então, vê como tem relação, né? Idolatria com fé. Quanto mais forte é a nossa fé, menos a gente fica dependente e desesperados e achando que se tal coisa não acontecer, minha vida vai ficar caótica. Mas a gente sabe que independente do que está acontecendo, quem me sustenta é a minha conexão com o meu Criador. Nada é mais importante. Nada é maior do que Ele. Não é isso? Não, com certeza. E você completou, mas eu acho que estava... você estava falando, eu estava pensando, nada é mais importante que a nossa fé no Criador. Porque, como a Yael estava falando, depende do que a gente tem fé. A gente pode colocar, por exemplo, uma pessoa, idolatrar uma pessoa, ter mais fé nessa pessoa do que na nossa relação com o Criador. A gente pode ter mais fé, tem pessoas que idolatram, por exemplo, o dinheiro. Pode colocar então o dinheiro, tem que ter mais fé no dinheiro do que no Criador. E aí você pode, e acho que cabe, né, e acho que esse é o convite, no dia de hoje, pensar quais são as situações da sua vida que alguma coisa está na frente do Criador. Se em qualquer situação da sua vida, essa reflexão que eu acho que eu quero trazer, estiver na frente do Criador, tem alguma coisa errada, sob a perspectiva da Cabala. E fica claro para você refletir, se você acha que tem alguma coisa errada, se essa relação de prioridade, de hierarquia que você está colocando, se ela está te entregando de fato uma plenitude verdadeira, né? Porque até alguém comentou aqui de viver numa montanha-russa, né? Que tem tudo a ver com o que a Yael estava falando. Então quer dizer, o nosso nível de fé e como a gente lida com essa questão, fé no Criador, e como a gente lida com essa questão da idolatria, tem tudo a ver como a gente vai reagir com as situações que se apresentam nas nossas vidas. E aí eu adicionaria ainda mais um conceito cabalístico, que é o conceito da tefilá, né? Da oração. Porque a oração é o que, de fato, e ela pode ser, por exemplo, a música também pode ser uma forma de oração. Como você ora? Ou às vezes você quer pessoas que se conectam com Deus na natureza, que é uma forma de oração, meditação, enfim. Você encontrar essa forma de tefilá, de oração, que faça sentido para você. Porque quanto mais a gente está plugado no Criador, o que na Kabbalah a gente chamaria da realidade da árvore da vida, não há montanha-russa. Quando está plugado de verdade nessa realidade da árvore da vida, numa realidade sem tempo, espaço e movimento, onde estão todas as respostas, toda a inspiração divina, não há montanha-russa. Então, o nível de montanha-russa que a gente vivencia nas nossas vidas, ele evidencia o nosso nível de fé no Criador e essa questão da hierarquia, né? E eu lembro aqui também de várias histórias que estão conectadas com esse conceito, né? Mas existe então a fé e existe a fé inabalável, que a gente poderia chamar de certeza absoluta. E penso aqui também, você quer dizer alguma coisa, amor? Ou sigo não, pode seguir. Tá. E aí estava pensando aqui também, e antes da live pensando nesse tema, já falei da questão da tefilá, da oração, que muitas vezes, quando acontece alguma coisa nas nossas vidas, qual é a nossa primeira reação, que tem tudo a ver com essa questão de hierarquia, com o nível de fé no Criador? O que a gente faz? Naturalmente, a gente tem um instinto às vezes, e é claro que o nosso instinto também faz parte das nossas reações, mas de procurar a solução no mundo, nas coisas físicas, certo? E aí depois, lá quando a corda já está quase arrebentando, você pode começar a pensar em rezar ou a fortalecer essa conexão com o Criador, para que você possa elevar a sua consciência, ver as coisas sob uma outra perspectiva, aguçar a sua inspiração divina, a sua intuição. Então acho que todo o propósito desse raciocínio
é da gente, até a gente já tinha dito da importância sobre a perspectiva cabalística, da oração ser colocada em primeiro lugar no dia, mas a gente entender e refletir que na verdade é o contrário. Tudo que acontece no mundo físico, existe essa correlação com o mundo espiritual. Não é isso, amor? Tem até tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Quer dizer, existe essa correlação entre essas realidades e o quão essa hierarquia com a qual a gente vai ativar a conexão entre essas realidades é muito importante. Porque às vezes a gente fica... E por que às vezes a gente fica numa situação de montanha-russa? Porque a gente acha que aquela pessoa é a boia de salvação. Aquela situação, aquele trabalho, aquela coisa, aquele job específico, aquela proposta, aquela coisa. E aí, às vezes as coisas, concordam, não caminham como a gente inicialmente planejou. E aí a gente começa a entrar na montanha-russa. Ao longo do meu caminho espiritual, pessoal, de estudos da Kabbalah, eu até gravei um Reels na minha página sobre isso. Os homens, quero deixar aqui essa reflexão adicional. As portas da vida, pessoal, elas não são abertas pelos homens. Essa é uma conclusão minha. Eu queria que você pensasse, elas são abertas pelo Criador. Não coloque nenhuma pessoa como alguém que vai abrir uma porta para você. As pessoas são canais do Criador nas nossas vidas. Se alguém abrir alguma porta para você, é porque ela está sendo canal. Ela é um canal do Criador na sua vida. Não é que aquela pessoa, na verdade, é a sua boia de salvação, ou isso, ou aquilo. E porque se a gente também fica nesse lugar, sabe onde é que a gente entra, e falo também por experiência própria, a gente começa a querer agradar todo mundo. Porque se aquela pessoa é a boia de salvação, então você tem que agradá-la, certo? Ou não necessariamente, mas aí você começa a entrar numa situação que às vezes não vai ser a situação melhor para você. E aí? E aí quando chega em alguma situação onde há um confronto de valores, pode ser de trabalho, pode ser pessoais, etc e tal. Então, pessoal, a gente tem esse desprendimento das pessoas e se prender à nossa relação com o Criador, com os nossos valores e com os nossos princípios, que o resto é tudo, pessoal, consequência dessa relação. Porque às vezes você tá numa situação, você tá num caminho e tá dando certo, às vezes não. E aí? Você acha que se não estiver dando certo, sua vida tá perdida? O que acontece? Na hora, o nosso oponente, a Kabbalah fala que o ser humano ele nasce com duas naturezas. A nosso Yetzer Tov, nossa inclinação para o bem, e nosso Yetzer Hara, que é a nossa inclinação para o mal. E aí, quando uma situação no mundo físico não está fluindo do jeito que a gente quer, o nosso ego faz a gente... ele cria uma ilusão na nossa mente e faz a gente colocar tanta energia naquilo que está dando errado e ficar tão desesperado porque alguma coisa não está dando certo, que a gente acaba perdendo totalmente a nossa conexão naquele momento com o nosso Criador. Porque a gente se conecta com o caos. Então, existe algo muito poderoso que na hora que as coisas não estão fluindo do jeito que a gente quer, essa é a hora que o Criador está dando a oportunidade para a gente fortalecer a nossa fé. Só que se a gente escolhe a idolatria, se a gente escolhe olhar para uma situação e dar tanto poder para ela, a gente acaba fechando esses portões. Sendo controlado por ela, né? Sendo controlado por ela, a gente acaba fechando os portões por onde o Criador poderia se comunicar com a gente e nos mostrar caminhos, nos mostrar soluções, nos mostrar alternativas. Mas a gente está ali tão fixo, como se aquela situação, se ela não fosse do jeito que eu queria, sabe, exatamente da forma como eu acho que ela devia ser, então, oh meu Deus, é uma catástrofe. Pior coisa do mundo. Não, quem disse que é a pior coisa do mundo? Quem disse? Todas essas situações, elas acabam muitas vezes saindo errado na nossa visão, né? A gente acha que elas estão erradas, exatamente para dar a oportunidade da gente sair da idolatria, parar de colocar tanta importância para coisas passageiras e se conectar com aquilo que é a única coisa que é eterna, que é a nossa relação com a nossa fonte. A única coisa eterna na sua vida é a sua alma e a sua relação com o Criador.
todas as outras coisas são passageiras. E enquanto a gente colocar energia nessas coisas passageiras como se elas fossem a nossa salvação, isso é idolatria. Só que muitas vezes a gente demanda muito da nossa energia, a gente coloca ao longo da vida, ai meu Deus, porque agora é essa situação, essa mudança de casa, essa mudança de trabalho, essa mudança de não sei o que. Gente, a mudança acontece. E a vida tá o tempo inteiro colocando a gente nesse movimento, as mudanças elas estão sempre acontecendo, pra gente mais uma vez fortalecer a única coisa que não é temporária na nossa vida, que é a nossa relação com o nosso Criador. Enquanto tudo tá mudando, o que não pode mudar? É a sua relação com a sua fonte, é a sua relação com Deus, com a sua alma. Isso não pode mudar. E até eu fiz um vídeo essa semana falando do Shema Israel, que é uma oração feita 2 vezes por dia, todos os dias, pelos cabalistas há muitos e muitos anos. E o Shema Israel é exatamente esse lembrete que a gente precisa fazer. O que fala nessa oração? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que é, o Criador é um só. O eterno Deus é errado, só um. Só que toda vez que a gente estiver nessa montanha russa e, porque agora, o que vai acontecer com a minha vida? E a gente vai se desestabilizando, a gente esquece que o Criador é um só. Então as mudanças que fazem parte da nossa vida, elas vêm para lembrar a gente de que essas coisas são temporárias e que tá tudo bem. A nossa alma é eterna, a nossa relação com a nossa fonte é eterna, o Criador é eterno. Então eu não tenho nada a temer. Nada. Nada, mesmo que as coisas saiam diferentes do que a gente queria, mesmo que elas saiam diferentes do que a gente planejou, nada a temer. Porque se agora uma coisa deu errado, se uma porta foi fechada agora, como Dudu falou, o Criador vai abrir a próxima. Quanto você tem absoluta certeza, sem sombra de dúvidas, que isso é uma verdade? Às vezes é o próprio Criador que fecha a porta. Eu vou pensar nisso também, claro. Para que você siga num outro caminho. Muitas vezes, né, a gente acha, puxa e tal. Claro, eu acho que tem uma questão aqui que a gente pensa o seguinte. Claro que existe um momento que a gente tem que falar, puxa, acho que a gente tem que mudar o lema aqui, né? Mas existe, pessoal, situações na vida em que o Criador vai fechar exatamente uma porta para que você consiga trilhar um outro caminho. Se ele não tivesse fechado aquela porta, você não ia conseguir trilhar esse caminho. Você quer falar? Quer continuar, amor? Não, é isso. Eu queria trazer só essa reflexão mesmo. Então, pessoal, que tá na linha do que a gente tá, tudo que a gente está falando, não transgrida os seus valores. Não importa o que aconteça, nem que seja um pouquinho. Essas aberturas pequenas, elas tendem a se tornar cada maiores. Vez maiores. Você abre uma portinha, daí a pouco o ego tá com tudo ali. Existe um conceito também, pessoal, que é o conceito da lapidação do caráter, né? Todos nós estamos num processo de evolução. Lapidação de caráter, quer dizer então que você está falando que uma pessoa tem caráter, que a outra não tem caráter. Não, não é isso, pessoal. É um lugar de humildade, de vulnerabilidade, no qual nós vamos... Claro que a gente vive e constrói a nossa vida em cima de um alicerce de valores e princípios, mas ao longo da vida a gente vai aprendendo muito com as nossas atitudes. Então, a lapidação do caráter às vezes pode parecer nem sei talvez se é a melhor expressão, mas a ideia é que a gente vá evoluindo, aprendendo, falando, puxa, aqui eu poderia ter agido diferente. Aqui, e tudo que acontece nas nossas vidas vai moldando quem nós somos. Aí você pode falar, vai moldando o seu caráter, vai moldando... A nomenclatura não é o mais importante. O que é mais importante é a gente sim estar num lugar de humildade, de vulnerabilidade. E humildade não é você... você pode estar num lugar de humildade e ao mesmo tempo saber exatamente de todo o poder que você tem, inclusive de mudar o mundo. Quer dizer, é um lugar, a Cabala traz muito essa questão desse poder pessoal, o poder da Cabala, o poder pessoal. Então, se você acha que você pode mudar o mundo, isso não significa que você não está num lugar de humildade. Humildade é a gente... Claro, e aí tem a nossa relação com o Criador. Que a gente não muda sozinho, né? Exatamente. A gente esse pode lugar mudar de humildade o mundo com o Criador nos usa de pra conexão. Então, humildade também é um conceito que a gente tem que ser, né, amor? Tem que ser...
tem que ter uma reflexão também importante a respeito do que é ter humildade. Humildade é saber ouvir, humildade é você refletir, né, ter a cabeça aberta, saber que, poxa, que a gente não sabe tudo, que você tem uma opinião hoje, claro, mas que amanhã você pode talvez evoluir naquele tema, enfim. E sobre essa variação da montanha-russa, eu lembro aqui, inclusive, recomendo muito, pessoal, não sei se vocês já leram ou não, o livro de Jó, a história de Jó, acho fantástica, fantástica em termos de fé, de certeza inabalável, e recomendo muito a leitura, então, porque é um lugar de apreciação e de gratidão no qual as coisas aconteceram conforme você queria, dê graças a Deus. As coisas aconteceram de uma forma que inicialmente parece indesejada para você, dê graças a Deus também. E aí isso está ligado com um conceito na Kabbalah que chama, é um dos que eu mais gosto inclusive, Gamzu Letová, tudo é para o bem. Então se você internaliza isso tem tudo a ver com... Bom, isso tem tudo a ver com tudo que a gente está falando. É óbvio, mas tem tudo a ver com certeza absoluta, tem tudo a ver com o nosso nível de fé, com idolatria também. Quer dizer, porque muitas vezes a gente se sente tendente a ir para cá ou ir para lá, ou achar que essa é a boia de salvação, ou que não é, e etc e tal, porque a gente também tem essa relação de hierarquia que a gente colocou, né, amor? Sim. Então, que hoje a gente possa meditar... Essa fé inabalável é isso, assim, até quando você fala de hierarquia, assim, não tem nada mais importante, é só. Anteontem a gente falou disso, né? Só existe você e o Criador nesse mundo. Então, assim, é sobre isso. A gente ter essa conexão de que na nossa vida a máxima importância é o Criador. E outra, aqui ó, tava vendo aqui, poderiam falar sobre ansiedade. Claro, esse é um tema incrível, mas só um comentário. O nosso nível de ansiedade também está relacionado com o nosso nível de fé. Com certeza. E com o nosso nível de conexão com o Criador. Com certeza. Então, mas claro, esse é um tema por si só, inclusive acho que dariam 30 lives, né? Mas que a gente possa então, guiados, como sempre, pela maravilhosa meditação da Yael, que a gente possa nesse toque do shofar meditar e hoje procurar esses lugares para que o shofar remova os nossos véus, para que a gente quebre barreiras, para que a gente enxergue o que na nossa vida a gente está colocando e se tem alguma coisa que a gente está colocando antes, acima do Criador, e que a gente acha que de fato é a nossa boia de salvação, pode ser chamada assim, ou enfim, aquilo que vai te trazer a plenitude que você tanto deseja, e aí quando você conquista, você realmente vê que aquela plenitude não veio, né? E aí é um ciclo sem fim. Então que a gente possa, hoje, que o shofar possa ajudar a gente a remover esses véus, essas barreiras, para que a gente possa enxergar. Criador, abra os meus olhos para que eu possa ver, abra os meus olhos para que eu possa enxergar. Reishiud, juntos, mais uma vez, mais um dia, vamos que vamos. É isso aí. Então, pessoal, a gente pode fechar os nossos olhos, tomar uma respiração profunda. Vamos integrar tudo isso que a gente falou aqui hoje e a gente pode meditar, ouvir os toques do shofar em eliminar, quebrar, romper do nosso sistema, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Todos os tipos de idolatria que a gente saiba, que a gente não saiba, despertando a nossa alma. Reishiud, as letras Reishiud representam o retorno para o nosso Criador, o retorno para a nossa conexão com o Criador. Eliminando qualquer tipo de idolatria das nossas vidas. Amém. Assim seja.
muito bom, muito bom. Queridos, mais uma vez, então, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã estaremos juntos mais um dia, pro dia 23 de Elul, de Virgem. Lembrando que em muito breve a gente vai ter o Ano Novo Cabalístico. Eu quero falar para vocês, já antecipar uma notícia aqui. A gente vai ter algo muito especial essa semana, tá? A gente vai abrir uma oportunidade para quem quiser receber um conteúdo. É um curso de preparação para o Ano Novo Cabalístico, que vão ter algumas conexões gravadas para que vocês possam fazer a conexão com o pessoal de vocês nos dias do Ano Novo Cabalístico. Então, o Ano Novo, como eu já falei algumas vezes com vocês, é um ciclo que dura 22 dias. Então, o primeiro desses dias é Rosh Hashanah, depois vem Yom Kippur, depois vem Sukkot e Simchat Torah, e aí, por fim, Shabbat Bereshit. Então, para quem quiser fazer uma conexão, receber alguma inspiração para esses dias, a gente tem um produto que vai ser, na verdade, um conteúdo gravado. E aí a gente vai abrir as inscrições para isso, com um valor extremamente acessível, realmente para que vocês possam fazer a conexão de vocês de Ano Novo, tá? Online, a gente tem pessoas de vários lugares, não só do Brasil, de outros países também, que querem se conectar, mas puxa, como é que eu faço isso, né? A maioria de vocês nunca teve nenhum contato com o Rosh Hashanah, com os dias, né, de poder do Ano Novo Cabalístico, então essa foi uma forma que a gente também encontrou de aproximar vocês dessa experiência, que são dias muito poderosos para todos nós, independente da sua religião, independente do caminho que você siga, são reflexões e são dias muito elevados para que a gente possa fortalecer a nossa conexão com o nosso Criador e começar o próximo ano da melhor forma possível, tá? Então, se vocês estão aí na expectativa, né, a gente está fazendo toda uma preparação, mas aí isso tudo é até a lua nova de Libra, que é a Rosh Hashanah. E aí, como é que você se conecta nos dias de poder, nesses 22 dias de poder? Então, a gente vai ter algo para que vocês consigam fazer essas conexões, tá bom? Certo? Palestras, meditações, ferramentas incríveis para você fazer a sua conexão individual, mas que também é coletiva, porque estamos aqui todos desde do começo da preparação do mês de Virgem, construindo essa egrégora, que também está na página da Yael, no perfil, na minha página do Instagram, enfim, esse caminho junto, mas que ao mesmo tempo também exige de nós uma conexão pessoal, uma transformação pessoal, para que juntos a gente possa fazer as nossas transformações pessoais e também uma transformação coletiva incrível. Com certeza. E com relação à data, pessoal, dia 2 de outubro começa o primeiro dia desse ciclo de 22 dias, tá? Que é o Rosh Hashanah. Então, dia 2, dia 3, vocês vão receber, né? Então, gravações, seja conteúdo para o que significa Rosh Hashanah, uma meditação para vocês poderem se conectar com esse dia, tem os toques do shofar específicos para esse dia, enfim. Tá, vocês vão receber isso, então, começando no dia 2 de outubro, e aí depois tem alguns outros dias, são os 22 dias, né, mas não são sequenciais, tá? Então, por exemplo, começa no dia 2 de outubro, a gente vai acabar, por exemplo, as conexões no Shabbat Bereshit, que é entre os dias 25 e 27 de outubro. Então, a gente tem alguns breaks aí. A programação toda vocês vão ver no site, a gente vai compartilhar essa semana, vocês vão poder ver no detalhe quais são os dias, colocar na agenda já, vocês vão receber um PDF também com várias informações, então tudo isso faz parte desse programa do Ano Novo Cabalístico, tá? São os 22 dias de conexão, palestras, meditações, PDF, toques do shofar nos dias que tem, enfim, é isso que a gente vai oferecer para vocês. Até essa semana ainda, a gente está só ajustando alguns detalhes finais para a gente poder abrir isso para vocês começarem a se inscrever e vir com a gente, tá bom? Então, eu estava pensando aqui, se for, claro que a gente tem vários níveis de conexão, de elevação de consciência, né, pessoal, no nosso caminho espiritual, mas se for para agradar alguém, que a gente agrade o Criador, que a gente agrade essa nossa conexão com Deus, que também agradar, claro, então isso é um outro tema, mas tem vários níveis de, vamos dizer, de consciência entre as relações. Mas, se for para agradar, né, amor? Que a gente agrade a nossa relação com o nosso Criador. Primordial, com certeza. Queridos, então, muito obrigada. Até amanhã. A gente mais se vê um amanhã. dia de luz. Um beijo para vocês. Até amanhã, pessoal. Até.